Walter Sampson, conhecido como Brainwave, é o telepata da União. Vimos nos flashbacks que ele parecia ser o irmão mais pé no chão comparado ao Sheldon, né? Mas o tempo passou, muita coisa aconteceu e agora parece que ele não é mais tão legal assim. O que aconteceu? Vamos entender a história, o passado e os poderes do Brainwave. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Legado de Júpiter aqui no canal. Nesse vídeo nós vamos comentar a história, a origem e os poderes do Brainwave dos quadrinhos para a gente comparar como foi adaptado na série. E com base nos quadrinhos também, nós vamos teorizar sobre a segunda temporada, qual será o futuro dele, o que será que vai acontecer com ele. Importante dizer então que sim, teremos spoilers dos quadrinhos, mas prometo avisar antes de dar uma revelação muito bombástica. Mas se você é um dos poucos que gosta da série e quer ver mais conteúdo sobre ela aqui, não perde tempo não, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e comenta bastante para não perder meus próximos vídeos. Walter Sampson na série é o irmão mais velho e responsável de Sheldon. Vimos lá nos flashbacks, enquanto o Sheldon estava querendo expandir a empresa, comprar um monte de coisa, gastar muito dinheiro, o Walter ele já era mais conservador, mais pé no chão, foi contra essa ideia. Infelizmente, o patriarca ouviu o Sheldon, investiu na expansão, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou e eles faliram. Walter sempre se sentiu deixado de lado pelo pai. Ele falou para o Sheldon que ele estava sempre na empresa, o funcionário perfeito, e era isso que o pai dele enxergava nele, um funcionário, enquanto enxergava o Sheldon como um filho. Desde criança, essa rixa de Walter com o seu irmão mais novo, mas eles parecem se dar bem apesar dos pesares. O Walter também tem uma rixa com o melhor amigo do Sheldon, o George, e essa rixa só evoluiu conforme eles envelheceram. Eu contei com mais detalhes o motivo dessa rixa lá no meu vídeo que eu falo por que o Skyfox saiu da União, o vídeo vai estar linkado no card. Eu vi na série que o George sempre gostou muito de implicar com o Walter. Aí eles foram para ele, ganharam os poderes, voltaram, e o Walter se tornou ali um empresário de sucesso. Ele estava ali na sua reunião da empresa, reunião de diretores, de CEOs, e o George aparece o desafiando para um duelo de esgrima. Um dos acionistas ali até reclama, fala, pô Sheldon, isso não deveria ser uma reunião séria? E aí o Sheldon responde, não, se for o George que estiver presidindo. George é esse cara festeiro e brincalhão que a gente já comentou lá naquele vídeo que eu já mencionei. George então ali no meio do duelo desafia o Walter e diz que quem perder aquela luta de esgrima terá que correr à noite peladão no Central Park e o Walter perde. Na próxima cena nós vemos o Walter correndo ali peladão no Central Park, coitado. Mas aí o George aparece peladão também ali correndo, aparelhando com ele do lado e fala, você não achou que eu ia deixar você fazer isso sozinho, né? E os dois vão correndo peladões. Esse é o Walter Sampson, o cara que tem meio inveja e ciúme do seu irmão, que é visto por todos que o rodeiam como um líder nato, e ele também tem raiva do melhor amigo do irmão George por sempre perder para ele em tudo. George sempre zombra com a cara do Walter, e chega um dia que é o estopim para ele. A paciência dele se esgota quando o George chama os amigos dele, telepatas ali. Eles arrancam a cobertura do edifício onde o Walter mora e colocam o apartamento do Walter na África. E eu já falei disso tudo com detalhes no vídeo que eu falei do porquê o Skyfox saiu da União, tá lá no card. O que o Walter fez para se vingar do Skyfox foi totalmente fora de proporção. Ele ainda conseguiu fazer com que o mundo o enxergasse como um super vilão e ele ainda fez o George ser preso na Supermax. A sorte é que o George conseguiu fugir. Nos quadrinhos o Walter chega a ter um filho com a Sunny, a ex do George, mas esse rapaz ainda não apareceu na série, se eu não me engano. Vamos então falar dos poderes do Brainwave, que como seu nome sugere, é um telepata muito poderoso. Nos quadrinhos tem uma ocasião que a galera tá ali tentando resgatar um cara que está sendo guardado pela Ryko, a filha do Walter, que nós vimos nessa temporada, inclusive. Os caras vão sorrateiro e ficam muito, muito longe dela, porque segundo eles, se eles entrassem ali no raio, onde ela estava perto, ela seria capaz de ler os pensamentos deles, descobrir qual era o plano e interceptá-los. Ou seja, a Ryko, mesmo sem ver a pessoa, consegue escutar os seus pensamentos à distância. O Walter é muito mais poderoso do que a filha, como bem vimos nessa temporada, onde ele a matou, inclusive. Então, a capacidade mental do Walter é assombrosa. O Walter tem a capacidade de incapacitar uma pessoa e ele utiliza muito essa habilidade nas lutas contra os super vilões. Ele cria esse cenário virtual na mente da pessoa, ele separa a mente do corpo, leva para a pessoa para esse lugar, para ficar presa lá, enquanto o corpo está aqui levando uma coça. Walter fez isso no começo da temporada contra aquele clone daquele monstro e fez também no final da temporada contra a sua própria filha. Ela achou que estava no mundo real, mas ela estava apenas numa realidade projetada pelo pai dentro da sua própria mente. O Walter é tão poderoso que ele consegue trabalhar no cenário virtual, no cenário criado por ele, e na vida real ao mesmo tempo. Ele pode incapacitar uma pessoa, criar um cenário, tá lá com um monstro, tendo um diálogo com ele, enquanto está tendo outro diálogo completamente diferente com uma outra pessoa no mundo real. Claro que além disso, ele também possui todo o combo que os outros heróis da União têm, Ele sabe voar, ele tem super força, super resistência, demora
demora para envelhecer, tudo que eu falei lá no vídeo do Sheldon, que o Sheldon tem, o Walter também tem aqui. Contudo, uma fraqueza dele é que o Walter não consegue entrar na mente do irmão, o Tópico. E sendo mais fraco que ele fisicamente, ele precisa meio que se sujeitar às ordens dele. Eu acredito que se o Walter conseguisse incapacitar o irmão mentalmente, ele já teria o matado há muito tempo. Eu falei lá no vídeo onde eu expliquei por que o Skyfox saiu da União, que o Skyfox construiu, uns fones que o protegiam do controle mental do Walter. O Skyfox ele era muito versado em tecnologia, mas na ocasião o Tópico retirou esses fones e aí sim o Skyfox foi incapacitado. Quero comentar sobre alguns pontos do futuro do Walter que ainda não foram adaptados na série, portanto, poderão haver agora aqui no vídeo alguns possíveis spoilers da segunda temporada. Se você não quiser ouvir esses spoilers, sugiro sair do vídeo agora. Mas antes, deixa aí o like, por favor, me assistiu até aqui, e se inscreve no canal também se você não está inscrito para dar aquela força. Nos quadrinhos está bem explícito que Walter está de saco cheio de ser um super-herói. Ele acha que ficar de fantasia lutando contra monstros não está servindo de nada. Walter acha que pode fazer mais. Ele utilizou a sua vida longa para estudar, fazer diagramas complexos e criar uma fórmula que salvaria a economia global. Walter tinha planos de fazer a humanidade prosperar como um todo, e dentro dessas suas medidas, uma delas era cancelar e banir a religião. Seria proibido qualquer pessoa de praticar qualquer religião, porque, segundo ele, a religião atrapalha a humanidade. Nos quadrinhos, logo após a luta contra o Estrela Negra, o Walter tem uma discussão séria com seu irmão. Ele fala que é um absurdo eles ficarem lutando contra monstros enquanto a economia do país está por um fio. Ele diz que eles deveriam agir de forma mais direta, afinal de contas, eles receberam esses dons por um motivo. Sheldon é totalmente contra. Isso faz parte do código de conduta dos heróis. Eles não devem se envolver com política, eles devem respeitar a democracia e confiar nos políticos que eles elegeram. Walter diz que os políticos são o problema e que o povo está clamando por alguém que meta o pé na porta e fale como fazer as coisas. Então vocês conseguem ver que o Walter está flertando ali com a ditadura. Em um outro momento, o Walter vai até a Casa Branca para conversar com o presidente e começa a apresentar para ele todos aqueles modelos econômicos que ele desenvolveu. Sheldon aparece lá de bicho, diz que é uma coisa urgente, que precisa conversar com o irmão a sós, e quando o irmão sai, ele o proíbe de continuar aquela reunião. Sheldon diz que o presidente deve governar a economia da forma que ele, seus secretários e os seus eleitores quiserem. Walter diz que não, ele insiste em fazer com que o seu plano entre na cabeça do presidente, mas o Sheldon dá um ultimato e manda ele ir embora. O Walter vai, só que bem contrariado. Walter não gosta de ser contrariado, sabemos bem disso, e a partir desse momento ele começa a pensar em formas de tirar o seu irmão do caminho, da mesma forma que ele tirou o Skyfox. Quem esses caras pensam que são para mexer com ele? E aí eu falei com mais detalhes lá no vídeo do Tópico, confere lá. O Walter convence o Brandon, filho dele, a se voltar contra o seu próprio pai. Eles então armam um plano para enfraquecer o cara e Brandon mata o seu pai. Walter e outros heróis ali matam a Grace, a Lady Liberdade, enquanto Chloe foge e fica foragida. A série parece que está andando por esse caminho, mas isso talvez só aconteça no final da segunda temporada. Essa temporada mostrou a revolta dos heróis jovens com o código, mostrou a revolta do Brandon, mostrou a revolta do Walter, e a única pessoa que está sempre do lado do Sheldon, a Grace, começou a discordar com ele. Se a série for renovada, eu acho que esse será o grande clímax da segunda temporada. O Brandon, um garoto que tentava porque tentava conseguir a aprovação do pai, mudando totalmente e virando o assassino dele. O que acontece depois? Então, 9 anos se passam e vemos que o Walter tomou o mundo com a ajuda de Brandon. Ele deixa o Brandon ganhar os holofotes, achar que ele que está governando tudo, mas na verdade é o Walter que está ali por trás puxando as cordinhas. E spoiler, o plano dele de economia não funciona, estudou 90 anos pra nada e frequentemente há protestos na frente da Casa Branca. Walter instalou drones no mundo todo que ficam supervisionando as pessoas. O mundo virou uma espécie de Big Brother, e Walter prende qualquer pessoa que apresente um superpoder. Ele tem medo de um golpe de Estado, então não deixa as pessoas superpoderosas livres. Walter teve sucesso no seu plano e virou o governante do mundo, mas o mundo, em compensação, virou uma ditadura, até que... mas isso já é assunto para um outro vídeo, o vídeo da Chloe, talvez. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Segue o Matheus lá no Instagram para a gente conversar mais de perto. É isso, tchau e até o próximo vídeo.